Então, gente, bom dia. A gente vai agora para a nossa aula 6, do segundo bimestre de 2021, tá bom? Então, a gente vai começar com a nossa correção da atividade 5, ok? Então, vamos às questões. Duas partículas eletricamente carregadas, a gente tem a partícula 1 com carga 1, 7 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, carga 2, menos 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A primeira coisa que eu vou observar aqui é que essas duas cargas estão com sinais opostos, estão com sinais diferentes, tá? Uma está positiva e a outra está negativa. Então, quando as duas cargas têm sinais opostos, a força é de atração, tá? Cargas opostas se atraem, ok? Então, no caso aqui, a gente vai ter uma distância de 30 centímetros. Aqui, os 30 centímetros eu tenho que transformar para metro. Vou aqui abrir um parêntese aqui. A distância vai ser de 30 sobre 100. Que é a mesma coisa que 3 sobre 10. E que é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1. É como se esse 10 aqui subisse como expoente negativo, tá? 10 elevado a 1, então fica 10 elevado a menos 1, ok? Pronto. Então, aqui a nossa distância vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 1 metros, ok? Quem quiser trabalhar com 0,3 metros também pode ficar à vontade, não tem problema, da mesma coisa. E o nosso K do vácuo, né? Que a gente vai estar trabalhando com essas duas partículas no vácuo, vai ser de 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metros quadrados por coulombs quadrados, ok? Então, vamos aplicando. Força é igual constante vezes módulo da carga 1 vezes módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. A força é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a 7 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 6 dividido para 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Ok? Então, aqui, força é igual, vou fazer aqui como a Emily está me sugerindo, já vai cortar o 9. Também sou entusiasta dessa ideia. Então, aqui, ó, vou deixar o 9 sem multiplicar, tá? Fica 10 elevado a 9, menos 6 mais 6, 12, fica 10 elevado a menos 12. Vou multiplicar o 7 vezes o 8, que vai dar 56, dividido para 3 ao quadrado, 9. Aí, note que eu não multipliquei o 9 para eu cortar os 9, ok? E 10 elevado a menos 1 vezes menos 2. Opa, menos 1 vezes 2 fica menos 2, ok? Então, no caso aqui, vai ficar força igual 56, certo? Esse 56 aqui do final eu trouxe para o começo. 56 vezes 10, 9 menos 12 fica menos 3. E esse 2 aqui do 10 de baixo, que está negativo, sobe positivo. Diminuindo e colocando o sinal do maior, vai ficar 56 vezes 10 elevado a menos 1. Então, a força vai ser igual a que eu volto a vírgula uma casa e fica 5,6 newtons. Então, a nossa força aqui vai ser de atração e vai ser igual a 5,6 newtons. Correta a nossa alternativa C. Segunda questão, a força de repulsão entre duas cargas pontiformes Q1, vou colocar aqui a Q1, 12 vezes 10 a menos 6 coulomb, e a Q2, 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Aí a força que foi dada foi de 90 newtons. E pergunta que distância. Distância nós não temos, vou colocar aqui o nosso K do vácuo, que é 9 vezes 10 a 9 newtons metros quadrados por coulombs quadrados, ok? Pronto, então vamos lá. Força igual constante vezes módulo da carga 1 vezes módulo da carga 2, dividido para a distância ao quadrado.
Aí aqui eu vou aplicar os 90. 9 vezes 10 elevado a 9. 12 vezes 10 elevado a menos 6. E 3 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui embaixo, distância ao quadrado, ok? Eu não vou multiplicar o 9, tá? Porque o 90 dá para dividir para 9, que dá 10. Eu posso até fazer logo isso. Dividir o 90 aqui por 9 e colocar os 10, ok? Posso fazer isso, tá? Se estiver de frente na igualdade, eu posso fazer isso. Lembra? Eu simplifico quem eu não multiplico. Então, no caso aqui, eu estou multiplicando 90 pelo d ao quadrado e o 9 multiplicaria por 1, no caso, se a gente fosse fazer uma regra de 3, ok? Então, eu vou multiplicar logo d ao quadrado por 10. Fica 10d ao quadrado igual 12 vezes 3 vai ser igual a 36. E aqui 10 elevado a 9, menos 6 com menos 6 fica menos 12. Então, 10d ao quadrado vai ficar igual a 36 vezes 10 elevado a menos 3. Então, d é igual a 36 vezes 10 a menos 3, dividido para 10. Então, o d fica sendo igual a 36 vezes 10 a menos 3. E esse 10 aqui que está positivo sobe negativo, tá? Encarem que aqui esse 10 que está aqui embaixo tem um 1, ok? Ok? Então, no caso aqui, ó, 10 elevado a 1 sobe menos 1, tá? Então, fica d igual a 36 vezes 10 a menos 4. Então, d fica sendo igual a raiz quadrada de 36 vezes 10 a menos 4. Então, o d fica sendo igual a 6 vezes 10 a menos 2. Nesse caso aqui, eu volto duas casas. Então, o d fica sendo igual a 0,06 metros. Correta a nossa alternativa A. Terceira questão. Aqui, distância. Pronto, aqui já perguntou pela distância, significa que eu não tenho a distância. E contam-se separadas no vácuo duas cargas elétricas. A Q1 vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 5 coulomb. E a Q2 vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 6 coulomb, para gerar uma força de atração de 54 newtons. E tem o K do vácuo, que é 9 vezes 10 a 9. Esse daqui já é comum de nós. Eu só estou trabalhando no vácuo. Pronto, então vamos aplicar. Força de vezes módulo da carga 1, vezes a força aqui vai ser de 54 newtons. O K é 9 vezes 10 a 9. E Q1, no caso aqui, 4 vezes 10 a menos 5. E o Q2, 6 vezes 10 a menos 6. Dividido para a nossa distância ao quadrado. É que eu percebo aqui que 9 vezes 6 é 54, tá? Então, 54 eu vou manter ele aqui, eu vou cortar ele, ó. 9 vezes o 6 é 54. Então, já vou cortar aqui, ó. Aí vai sobrar quem? O 4 e o 10 elevado a 9 menos 5 mais 6, 11. Epa, e a distância ao quadrado aqui eu vou colocar embaixo. Então, aqui ficou 1, tá, gente? Eu corto números iguais, dá 1, tá certo? 1 vezes d ao quadrado fica d ao quadrado, igual, aí 1 vezes 4 fica 4, vezes 10 elevado 9 menos 11 fica menos 2. Então, a distância vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 elevado a menos 2. Então, a distância vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 1. Nesse caso aqui, eu tenho que voltar uma casa. Então, a distância fica sendo igual a 0,2 metros. Correta a nossa alternativa C. Quarta questão diz: colocam-se no vácuo duas cargas elétricas iguais. No caso aqui, eu não tenho as cargas, né? Vai ser a Q1 igual a Q2, que eu vou considerar como Q ao quadrado, tá? Certo? E, no caso aqui, a distância é de 0,3 metros. Eu vou considerar essa distância. Eu não gosto muito de trabalhar com vírgula. Eu sou mais eu trabalhar com notação científica, certo? Então, eu vou colocar 3 vezes 10 a menos 1 metros, tá? Vou voltar aqui uma casa. Aliás, nesse caso aqui, dessa notação científica, eu estou adiantando uma casa e diminuindo o expoente, tá?
0,3 virou 3 e eu tirei 1 do expoente, tá bom? E aqui está me dizendo também que a força de repulsão é de 4,9 newtons. Então, aqui, dada a constante eletrostática, eu fiz questão de dar a constante eletrostática em todas, porque me reclamaram que esqueceram de colocar, então todas eu estou colocando. Porque os cálculos salvam, porque a gente faz tudo certinho, às vezes um expoentezinho errado, qualquer coisinha boba, força igual, constante vezes módulo da carga 1 vezes módulo da carga 2, dividido para distância ao quadrado. Então, a força aqui é de 4,9 newtons. Eu botei esse newton aqui, não sei nem porquê. Não precisa. Vai ser igual a nossa constante aqui, 9 vezes 10 elevado a 9. Carga 1 e carga 2 eu vou colocar o Q ao quadrado. E a nossa distância aqui, 3 vezes 10 elevado a menos 1, elevado ao quadrado. Ok? Então, fica 4,9 igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que é ao quadrado, dividido para 9 vezes 10 elevado a menos 2. Aí eu corto aqui o 9 com 9. Aqui eu já poderia somar, que vai dar 11, tá? Isso aqui todo mundo entende? Faz logo a regrinha de 3, tá bom? Então, fica 10 elevado a 9, que é ao quadrado, igual a 4,9 vezes 10 elevado a menos 2. Então, o que é ao quadrado vai ser igual a 4,9 vezes 10 a menos 2, dividido para 10 elevado a 9. Então, o que é ao quadrado... Eu vou fazer aqui em cima, gente, para não ficar tão imprensado, tá? Vou aqui embaixo bem imprensado, eu vou fazer tudo aqui em cima, tá? É a mesma coisa, só vou transcrever de novo. Então, o que é ao quadrado é igual a 4,9 vezes 10 a menos 11. Então, aqui eu avanço a vírgula e diminuo uma casa, tá? Então, fica Q ao quadrado igual a 49 vezes. Se já está negativo, fica mais negativo ainda, tá bom? Então, Q é igual a raiz quadrada de 49 vezes 10 a menos 12. E Q vai ser igual a 7 vezes 10 a menos 6. 7 vezes 10 a menos 6, correta aqui, nossa alternativa C também. Quinta, estando duas cargas elétricas Q idênticas, separadas por uma distância de 0,5 metros, já coloco a distância aqui 5 vezes 10 a menos 1 metros, tá? Sou mais fã de trabalhar com notação científica, ok? Então, 5 vezes 10 a menos 1 e determine o valor das cargas. Então, aqui a Q1 vai ser igual a Q2, que a gente vai trabalhar aqui com Q ao quadrado, tá? E sabendo que a intensidade da força entre elas vai ser de 9 vezes 10 a 3 newtons. Então, foi dada a nossa constante eletrostática, dessa vez essas cargas estão no ar, ok? Então, a constante do ar vai ser 9 vezes 10 a 9, ok? Newtons, metros quadrados por coulombs quadrados. Vou aplicar aqui. Força igual, constante vezes módulo da carga 1 vezes módulo da carga 2, dividido para distância ao quadrado. Então, a força aqui vai ser igual a... E com a carga 1, carga 2, vou representar como Q ao quadrado. Ok? E a distância aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Ok? Então, no caso aqui, vamos lá. Peraí, vou fazer aqui a regrinha de 3 logo. Então, Q ao quadrado vezes 10 elevado a 9 é igual aqui 5 vezes 10 elevado a menos 1 vezes menos 2 fica menos 2, né? Já vou trazer logo esse 3 aqui, positivo para cá para frente, tá bom, gente? Acho que eu estou avançando demais. Deixa eu fazer aqui devagarzinho, porque senão fica confuso, tá? Vou colocar o 10 logo aqui na frente. Vezes menos 2. Aqui, 10 elevado a 3, ele vem para cá para frente, certo? Multiplicando. 10 elevado a 3. Senão fica muito confuso. Não posso pular muitos passos, não. Então, no caso aqui, Q ao quadrado vai ser igual... 10 elevado a 9, que é ao quadrado, igual a 5
vezes 10 elevado a menos 2, mais 3. Então, 10 elevado a 9, que é ao quadrado, vai ser igual aqui 5 vezes 10 elevado a menos 2 mais 3, fica 1 positivo. E aqui embaixo, 10 elevado a 9. Passou aqui que está multiplicando, passa para cá para baixo, dividindo. Beleza? Então, que ao quadrado vai ser igual 5 vezes 10 elevado a... Opa, aqui não é 5 não, gente, é 25, viu? Porque eu não elevei ao quadrado. Dei esse vacilinho bem aqui. Deixa eu colocar logo esse 25 aqui para não ficar errado. Aqui é 25, porque 5 ao quadrado aqui é 25, tá? Esqueci aqui, 25. Nessa não cortei os 9. É porque o corte mais imediato é quando eles estão um em cima do outro, de frente, e às vezes a gente não enxerga. Então, fica 25 vezes 10 elevado a 1 menos 9. Então, Q ao quadrado vai ficar igual a 25 vezes 10 elevado a menos 8. Então, Q é igual a raiz quadrada de 25 vezes 10 a menos 8. Então, Q vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4. 5 vezes 10 elevado a menos 4. Também alternativa C.